tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conversas de RH, o podcast do meu canal oficial no YouTube, que você acessa lá com JP Coutinho, RH Age, todos esses conteúdos no YouTube, em parceria com o Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Nós estamos aqui na edição de Florianópolis, a edição do TDC que completa agora 18 anos, e vamos conversar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais relevância nas organizações, que é a questão da sustentabilidade emocional. Pós-pandemia, esse tema ganha ainda mais notoriedade, necessidade e urgência para ser trabalhado por nós que somos profissionais de RH, pelas lideranças e por todos os colaboradores. A gente vai receber uma convidada muito especial, Natália Kubaski, que é uma profissional que passou por diversas organizações. Bem-vinda, Nath. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando sobre esse tema. Vamos começar? Conta um pouquinho para o pessoal da sua história, quem é a Nath, onde a Nath está, o que está fazendo, o que já fez, para o pessoal te conhecer. Perfeito. Bom, gente, eu sou a Natália, como o JP comentou. Eu sou psicóloga de formação. E depois toda a minha formação complementar também foi em administração, negócios, acabei me especializando muito nesse contexto, dado a atuação no mercado de recursos humanos, né? Então, já tem 15 anos que eu atuo nesse contexto, perpassando por diferentes empresas, diferentes negócios, segmentos. Então, tive a oportunidade de me experimentar em diferentes, né, áreas e negócios de forma geral. Nesses últimos 5 anos, eu venho me dedicando especificamente para papéis de gestão de equipes ou ainda como HR Business Partner. Então, tendo uma atuação realmente bastante abrangente aí no contexto de jornada e experiência do colaborador. Mais recentemente, me juntei ao time de gente e cultura, né, da Softplan, mas já venho realmente perpassando por diferentes contextos aí, nesses últimos anos, mais concentrada no mercado de tecnologia. Nath, vamos começar conversando o seguinte, né? A NR1 eu acho que traz, com a atualização da NR1, né, que passa a considerar as questões emocionais, né, os riscos emocionais e os riscos psicossociais também impactando a saúde do colaborador. E é importante dizer que mesmo que ela tenha sido postergada para maio do próximo ano, né, é um tema que os RHs estão aí de olho e começando a se movimentar para trabalhar. Como é que você vê essa questão hoje nas organizações? Como é que você tem percebido os RHs e toda essa questão da sustentabilidade emocional? De novo, acho que esse tema pós-pandemia, ele ganhou ainda mais relevância, a atualização da norma também, mas é um tema mais que necessário, né? Exatamente. Algumas empresas mais avançadas, outras empresas ainda tentando se adequar e correndo atrás, né, de alguma forma, em relação ao tema. O fato é, né, JP, assim, quem ainda não entendeu que trabalhar a saúde emocional dentro das organizações é um ponto relevante e importante, até mesmo do ponto de vista de entrega, resultado, performance, né, produtividade, assim, não entendeu nada, né? A gente definitivamente precisa ter clareza e consciência que a gente precisa que as pessoas estejam bem para que todo o resto funcione, né? Para que todo o resto aconteça. Então, sim, existe primeiro uma responsabilidade nossa como profissionais, como empresas, como sociedade, né? Em se preocupar com os números alarmantes relacionados a afastamento, à saúde, né, das pessoas de forma geral. E, além disso, promover ações, promover incentivos, promover iniciativas dentro das organizações para que a gente realmente promova ambientes de trabalho equilibrados, que gerem satisfação, reconhecimento, que as pessoas se sintam bem, que a gente consiga, de alguma forma, contribuir, promover saúde dentro das organizações, né? Dado que a gente passa boa parte da nossa vida, né, dentro do dia a dia aí das empresas. E quando a gente está falando de promover a saúde, a gente não fala só de ações pontuais, a gente fala de uma estratégia. Exatamente. Né? De ser algo contínuo, que é um conjunto de ações, um conjunto de conversas, de reflexões,
para trabalhar esse tema. De novo, a pandemia eu acho que trouxe muita luz para isso. Muitas pessoas agiram ali, né? Porque as pessoas estavam se sentindo cansadas, porque muitas pessoas trabalharam muito mais. Outras pessoas, eu moro sozinha e na empresa eu sempre tive os meus relacionamentos, né? As relações com as pessoas, e aqui nesse digital a gente perde isso. Então a gente viu ações pontuais, mas e a estratégia? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, gente. Para que exista a promoção à saúde, ação pontual definitivamente não sustenta isso. Então, haver uma cultura de bem-estar e de saúde dentro da organização é fundamental. E, obviamente, isso precisa ser algo compartilhado, não é único e exclusivo, né, de responsabilidade do RH ou da própria liderança. É um trabalho que precisa acontecer de maneira muito mais colaborativa e coletiva, para que justamente a gente consiga sustentar uma estratégia, né, uma cultura de bem-estar dentro da companhia. E aí tem diferentes formas da gente fazer isso, mas de fato é fundamental, porque muitas vezes a gente pensa que tem uma ginástica laboral dentro da companhia e estou contribuindo e fortalecendo uma cultura de saúde e bem-estar. E sim, já é uma ação, que bacana que temos alguma coisa, é um ponto de partida, mas não o suficiente para sustentar uma cultura e realmente uma estratégia que contribua para o bem-estar integral dos nossos colaboradores. E essa sustentação feita pelo RH, mas com muita contribuição da liderança? Muito. Os líderes acho que têm um papel fundamental na construção dessa cultura, né? Porque, no final das contas, são eles que estão ali no dia a dia. Qual o papel do líder? O papel do líder é crucial, principalmente, JP, na identificação desses pontos relacionados à saúde, no acolhimento e no endereçamento, tá? Não que o líder seja o solucionador de todos os pontos, mas ele é um agente fundamental para contribuir com esse equilíbrio que a gente conversou inicialmente. E para que o líder consiga, de fato, ser esse agente, antes de mais nada, precisa haver presença e escuta ativa dos seus colaboradores. O líder que entra em uma reunião de one-on-one, por exemplo, né, uma recorrência, uma reunião em que eu vou acompanhar o meu time e que fala somente de pautas de trabalho, que não tem uma escuta ativa para outros elementos que circundam esse colaborador, pode estar deixando passar aí pontos importantes e que muitas vezes contribuem para que a pessoa não se sinta à vontade, segura, para trazer vulnerabilidades, questões, dificuldades. E com isso a gente pode estar contribuindo, né, para justamente afastar isso que a gente está falando de bem-estar e saúde emocional dentro das empresas. Te ouvindo, né, Nath, me vem na cabeça assim, acho que a gente ouve muito isso, né, nos projetos que a gente está, nas empresas que a gente está fazendo desenvolvimento de liderança. Nem todo líder se sente preparado para fazer isso, né? Nem todo líder tem essa sensibilidade, como você trouxe. Como é que a gente pode desenvolver isso neles, né? Acho que desenvolver a percepção, porque tem muito de percepção, observação, a escuta ativa. Como é que a gente pode trabalhar com isso nessas lideranças? Excelente ponto, gente. Para que a gente comece esse trabalho de maneira consciente, esse líder precisa ter um interesse genuíno em pessoas, com pessoas, né? Se o líder entra muito focado em resolver e solucionar questões do dia a dia, sem olhar para a totalidade do seu colaborador, assim, entendendo que somos seres integrais, né? Que nós não apenas trabalhamos, mas que nós temos uma vida por trás desse contexto, a gente perde essa oportunidade. Então, esse líder, antes de mais nada, precisa de fato estar disponível e disposto a ouvir este colaborador. Então, uma simples pergunta como você está? Como você está chegando hoje? Né? Posso te ajudar em alguma necessidade, em alguma questão, não só relacionado ao nosso dia a dia de trabalho? São pequenas perguntas, por vezes, que podem fazer toda a diferença, que podem abrir um espaço de confiança, de segurança, de esse colaborador saber que eu posso compartilhar de outras questões e necessidades com o meu gestor, né? Que eu posso ter nesse ambiente um ambiente saudável, uma relação de confiança. E não é que esse gestor vá se tornar um psicólogo, né? Um terapeuta. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um ambiente de segurança,
onde eu posso sim compartilhar com essa pessoa, que compartilha os dias comigo, que toma decisões sobre pessoas, que me acompanha, que me ajuda no processo de desenvolvimento, a também pensar outros desafios que eu carrego ou que eu tenho aqui na minha rotina de trabalho e que pode perpassar para a saúde emocional, sim, né? Eu estar ou não estar bem, seria realmente muito bom eu poder compartilhar com essa liderança e poder contar com o suporte. De novo, não é uma responsabilidade única e exclusiva da liderança, mas é um papel crucial na identificação e no suporte e no endereçamento desses fatores que podem vir à mesa. Acho que é um trabalho conjunto, Exatamente. né? É um trabalho conjunto dos executivos, das lideranças, né? Dos líderes ali na primeira gestão, líderes de negócio e também do RH. E eu acho que de cada um também, né? De cada colaborador também entender, se autoconhecer, entender os seus limites e ter espaço para falar sobre isso. Exatamente. Né? Acho que é um trabalho em parceria. Nath, na sua jornada, né, enquanto business partner, enquanto profissional de RHs, eu tenho certeza que você deve ter se deparado com líderes que faziam muito bem isso, né? Como é que a gente pode ilustrar isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que atitudes práticas você via nesses líderes? Legal. Primeiro ponto, bem em linha com o que eu comentei anteriormente, é o líder que de fato se importa com as pessoas, tá? Eu acho que os melhores líderes que eu vi executando isso de maneira muito bacana, né, de colocar a saúde de fato como um elemento fundamental aqui nessa relação, foi justamente se colocando à disposição, genuinamente. Não é aquele líder que diz que vai fazer, mas o líder discurso, né? Não é só discurso. Tem que ter prática. Tem que ter prática. Então, é o líder que de fato estabelece uma rotina de acompanhamento com cada uma das suas pessoas, né? Das pessoas que trabalham com ele, que consegue de alguma forma estabelecer inclusive uma rotina de one-on-one, de conversas recorrentes, em que eu organizo a minha pauta para ter tempo de falar sobre outros aspectos que não apenas sobre pauta de trabalho. Então, isso é uma prática muito legal, né? De organizar esse momento, esse tempo de qualidade. Se eu tenho 1 hora, eu vou ter 30 minutos para falar da minha pauta de trabalho, mas eu vou dedicar 20, 30 minutos para saber como o JP está. Entender especificamente como eu ajudo ele, se tem algum ponto que está interferindo na performance dele e que pode ser um fator, né, específico de estresse, que pode ser uma ansiedade, que pode ser algum outro fator aí emocional. Então, se a gente não abrir espaço para conversar sobre isso com as pessoas, dificilmente elas se sentirão à vontade e sentirão segurança psicológica para abordar e trazer as suas questões e se vulnerabilizar. Então, esse é o grande ponto, né? Se as pessoas não sentirem essa abertura, não é algo que vai vir. Eu já ouvi líderes trazendo, Natália, mas as pessoas não me falam, né? Eu não tenho bola de cristal, não tenho como saber se a pessoa está bem ou não. Tu já perguntou, né? Tu já explorou? Tu já teve um momento, assim, de fato de qualidade? Ou é só aquela coisa rápida de corredor, né? Que é muito mais informal. Para cumprir tabela, né? Exatamente, tá? Então, os líderes que eu vi fazendo isso com muita maestria, conduziam essa pauta e conduziam a pessoa de maneira muito... nessa linha de quero te ouvir, mas genuinamente quero te ouvir, quero saber como tu está e o que eu posso fazer para te ajudar, independente do que tu me trouxer aqui. Juntos a gente vai pensar em como sair, em como encontrar alternativas. Então, acho que é a melhor prática assim, que eu poderia indicar e recomendar e que eu vi acontecendo bem na prática e que funcionou. Olha que coisa, né? Quando a gente olha para as competências, a gente pensar em competências do líder, a Natália está falando de escuta ativa, a Natália está falando de estado de presença, né? Então, eu estou numa conversa, fazendo uma conversa genuína e estou aqui te ouvindo de fato, né? Eu estou presente e me colocando disponível. Me vem também comunicação não violenta, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas não estou bem, mas que bobagem, né? Não sei o que, isso, né? Não, respeite o sentimento do outro, né? Então, acho que entra bastante também da comunicação não violenta e desse manejo, né? E aí eu acho que cai numa próxima pergunta que vamos trazer para o nosso lado, né? Vamos trazer para o nosso lado que somos RHs. Qual que é o nosso papel nesse contexto? E o que não é nossa responsabilidade? Porque tem que tomar cuidado para não achar que tudo é o RH também que tem que fazer. Exatamente, esse é um belíssimo ponto.
E até pegando o gancho, gente, do que estávamos falando, por vezes o líder se depara nessa presença e nessa conversa de escuta ativa com algumas coisas que ele não sabe para onde endereçar. Então, recebi algo ali do meu colaborador, da pessoa que trabalha comigo, mas eu não sei como endereçar isso. E tá tudo bem, gente, porque por vezes a gente não vai ter todas as respostas, né, em relação ao que está vindo para a gente. O RH pode ser um excelente parceiro na construção de alternativas, caminhos, sugestões. Então, esse líder também pode contar, né, com esse ponto de suporte e troca para que justamente a gente juntos pense em alternativas e endereçamentos. Mas o papel do RH aqui, gente, também é outro papel muito crucial, né? É um papel que eu entendo como um guardião, tá? De novo, não é o único responsável, não é um trabalho unilateral. Vocês, né, de tudo que estamos falando aqui sobre esse tema, ele é um tema compartilhado, ele é uma corresponsabilidade, né, entre o colaborador, o RH, a liderança, a organização. Então, aqui realmente a gente tem uma série de agentes, mas o RH acaba sendo muito guardião desse processo. Então, antes de mais nada, o RH precisa entender o ser humano e o bem-estar de maneira muito integral. Entender que uma simples ação de bem-estar não é o suficiente para garantir uma estratégia, uma cultura, né, que promova a saúde emocional dentro das organizações. A gente precisa entender que perpassa por saúde física, perpassa por saúde emocional, perpassa por equilíbrio de trabalho, vida, perpassa por pertencimento, propósito. Então, quando a gente entende esses principais pilares sustentadores do bem-estar dentro das companhias e a gente tenta encontrar um equilíbrio entre todas essas coisas, a gente aí sim começa a ter uma cultura de bem-estar mais bem que prevalece, né, dentro da companhia. E o papel do RH também é muito capacitar essa liderança para entender esses pontos, né? É justamente ajudar a instrumentalizar, fazer com que essa liderança tenha consciência desses pontos, para que justamente a gente consiga garantir essa boa prática dentro da companhia, tá? Acho que tem também um papel do RH que é criar essas políticas, né? Criar essa política de saúde mental, quais são os protocolos de apoio. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que também fazem isso e podem ser um canal de escuta para que o colaborador possa usar, né? Então, estar antenado, né, do que está acontecendo, quais são as possibilidades, acho que também está bastante dentro do nosso contexto, né? Esse acolhimento pós-crise ou pós-momentos difíceis das pessoas, né? Ela também entender que ela pode contar com o RH, né? Porque nós temos na nossa área pessoas muito capacitadas para essa escuta, né? Ainda é uma área que tem muitos psicólogos, então, que de certa forma podem contribuir com esse acolhimento também. E, Nath, como é que você acha que a gente pode sair desse lugar, muitas vezes, né, de ser visto como uma área de backstage ou de prestador de serviço, para ser uma área mais estratégica para construir esses espaços, né? A gente está falando de a pessoa ser de fato quem ela é, conseguir falar sobre as suas vulnerabilidades, sobre os seus sentimentos, sobre os seus momentos. Como é que o RH pode construir, né, com as lideranças esses espaços? Legal. Eu acho que tem algumas formas, começando por uma que é bem relevante, bem importante também, que é a gente identificar como a gente mede a saúde do colaborador dentro da companhia, identificar aí pode ser indicadores, algumas métricas específicas, para que justamente com base nessas informações a gente também permeie, né, o restante da organização, lideranças, enfim, com informações concretas que nos ajudem a direcionar e fazer um trabalho preventivo, JP. Eu acho que esse é o grande ponto. Por vezes a gente atua muito reativamente em relação às coisas. Então aconteceu uma situação e agora eu vou me preocupar com isso. Se pudermos fazer esse trabalho de maneira preventiva, baseado em dados, em informações concretas, entendendo, né, onde a gente pode atuar de maneira aqui muito mais ativa e estratégica, eu acho que é o principal ponto e o principal caminho, que eu acho que a gente ainda faz pouco, né? Nós somos eu falei isso ontem, eu estava no evento da BRH Espírito Santo ontem, e falei sobre isso, né? Nós somos uma área muito rica em dados e que usa muito mal esses dados. E aí, como você trouxe, de forma muito mais reativa do que proativa, né?
um exemplo para todo mundo que está nos assistindo. Os números, as questões do seu plano de saúde falam muita coisa. Sem dúvida. O que você faz com esses números? Né? Muitas coisas, em muitos lugares não fazem nada, né? Entrevistas de desligamento também dizem muitas coisas. Pesquisas de clima, né? E aí o que a gente vê faz pesquisa de clima para cumprir tabela, vem várias coisas na pesquisa de clima e não toma nenhuma ação, cai no descrédito, né? Em quantos lugares pesquisa de clima e avaliação de desempenho caem no descrédito? Então, acho que tem esse ponto fundamental e acho que é muito legal isso que a Nath trouxe. Olhe para os seus dados. Olhe para o que está acontecendo. Né? E aí toda empresa tem uma área de saúde, pode ter parceiros que podem te ajudar a olhar para isso, né? E ser, de novo, mais proativo, se antecipando nessas questões. Exatamente. A gente tem uma série de informações para contribuir justamente com isso e tornar esse processo realmente muito mais fluido e consistente. Que ele não seja, de novo, né, gente, um processo pontual e isolado, né? Em que eu faço uma ação, entendo que solucionei, entre aspas, o problema, mas a gente sabe que para ter, de fato, uma cultura e uma estratégia de bem-estar e saúde dentro das organizações, a gente precisa ter consistência. Para ter consistência, a gente precisa definir, como que a gente atua de maneira ativa e proativa, né, em relação a tudo isso. Tem iniciativas que você já viu por aí, Nath, que funcionaram bem e eu acho que podem inspirar as pessoas que estão nos assistindo? Com certeza. Acho que o primeiro ponto, né, gente, é ter um comitê, não necessariamente uma área, né, única, exclusiva dentro de RH, por exemplo, mas um comitê dentro da companhia. Até, inclusive, sugiro que seja multidisciplinar. Já vi isso acontecendo e funciona muito bem porque a gente passa a ter diferentes perspectivas, né? Não simplesmente concentrado no RH, mas outras pessoas nos ajudando a encontrar soluções, caminhos que realmente sustentem essa cultura que a gente está conversando. Então, a construção de algum ritual, algum comitê que garanta isso e que seja perene, que seja consistente, que se tenha de fato algo que seja acompanhado e que se olhe, né, gente, para esses 4 pilares que eu comentei com vocês antes, que hoje, né, são os principais pilares que sustentam o bem-estar nas organizações, ter ações específicas para cada um deles, com um olhar coletivo, colaborativo, é uma excelente boa prática que a gente pode ter. E, de novo, não concentrando todos os esforços única e exclusivamente na área de RH, né? A gente conseguindo permear outras áreas, outros subsistemas, contando com outras perspectivas e, a partir daí, a gente conseguindo criar uma cultura muito mais sustentável aqui em relação ao tema. Um RH ágil. O que o JP fala sempre? Um RH que constrói não só para as pessoas, mas com as pessoas. Perfeito. Então, ouça, né? Muitas pessoas têm experiências, têm perspectivas, têm opiniões sobre esse tema que podem contribuir, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi da Giana, do Sicredi, que é uma gerente, que é: o seu olhar melhora o meu. O quanto é importante ouvir o outro, compartilhar com o outro para construir essas ações mais consistentes, né? E quantas vezes a gente, às vezes, está no dia a dia, ouve alguma coisa de alguém e fala: nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então, o quanto isso é poderoso. Então, dica legal, ó, construa esses comitês e façam as squads, os times multifuncionais com pessoas de várias áreas que podem ser os guardiões desse tema, né? Podem trabalhar esse tema. Nath, para fechar aqui o nosso papo, nosso tempo passa voando, que dicas você pode dar, né, para quem está querendo alcançar aí os primeiros passos nesse tema? Tem muitas pessoas que talvez estejam em empresas menores, que não têm toda essa estrutura, pessoas que estão também em empresas maiores e têm estrutura, têm orçamento. O que a gente pode começar fazendo, né? Sonha grande, começa pequeno. É isso aí, ponto de partida, né? Aquele pontapé inicial. Gente, antes de mais nada, a gente precisa se apropriar da realidade do nosso contexto, né? Embora a gente tenha muitas referências, muito bench no mercado, é fundamental que a gente entenda qual é a nossa realidade, o nosso contexto, qual é a necessidade das nossas pessoas. E a partir daí se construa de fato um plano, né? Então, acho que esse é o principal
pontapé inicial que a gente poderia dar num contexto de promoção de saúde dentro das companhias, né? A gente realmente ter um interesse, um foco e construir muito isso a partir das nossas necessidades. E, de novo, se pautando muito em dado, em informação concreta. Como o JP comentou, nós temos uma série de informações dentro e fora, né, da organização que podem contribuir para isso. Então, se apropriar disso, entender o meu contexto, entender quais são os dados que podem me ajudar a alavancar isso dentro da companhia também. E a partir daí, construir, né, esse grupo, se possível, coletivo, né, mais realmente colaborativo, contando com outros olhares e perspectivas dentro da companhia. Acho que a gente já tem um excelente pontapé para pelo menos ter um plano de ação inicial. E, de novo, gente, ao invés de ter 50 ações, né, JP, assim, define 3, 4, 5 boas ações que te garantam sustentação e depois vai só melhorando, né, agregando outros pontos. Mas ao invés de começar tão grande, começa pequenininho, mas começa consistente. Priorizar. Lembra do esforço versus impacto, né? Qual ação vai me demandar menos esforço, mas vai gerar um bom impacto? Já vai começar a transformar, né? Ser agente de transformação, ao invés de querer sair fazendo um monte de coisa, começar um monte de coisa e não terminar nada, né? Então, acho que esse é um ponto legal. Falamos para os RHs. E para os líderes que estão aqui nos ouvindo, que talvez tenha ali na empresa dele um RH que fica ali fazendo folha, cuidando dos processos burocráticos, do arroz com feijão, e não consegue estar ali tão próximo, né? Ou é uma empresa pequena e não tem um RH. Como é que o líder pode, acho que, fazer o que nós chamamos de MVP, né? Um mínimo viável para começar a trabalhar esse tema? Perfeito. Acho que antes de mais nada, garantir uma conversa, né? Assim, genuína, com os seus colaboradores, com as pessoas que fazem parte desse time. Acho que, de novo, começando muito pequeno, abram espaço de diálogo, né? Começa por aí. E a partir disso, a partir do diálogo, uma escuta ativa em relação a essas pessoas, abrindo espaço para que as pessoas de fato se sintam à vontade, para que elas tenham segurança, né, para trazer suas questões. E lembrando que o líder não é o super-herói, a super-heroína, né, mas ele pode sim ser um grande agente aqui, promotor de saúde nas organizações. Mas antes de mais nada, precisa de fato, né, ter esse olhar humano, essa presença, esse contato genuíno com as pessoas, né? Eu acho que esse é o grande ponto de partida aqui é esse, diálogo e escuta, diálogo e escuta. E, Natália, se eu não souber o que fazer com o que eu escutei, pede ajuda, né? Compartilha com outras lideranças. Bom, mas eu não tenho um RH dentro da minha companhia. Compartilha com outros líderes, troquem ideias, dialoguem, né? Busquem encontrar essas soluções em conjunto. O líder não precisa ter todas as respostas. O fato é ter a disposição para ajudar essas pessoas, né, para realmente endereçar, ser um ponto de acolhimento e não ser o ponto que vai contribuir ao contrário, né, que vai justamente trazer esse lado tóxico que a gente não quer. Ser um agravante, exatamente. Muito bom, Nath. Um recadinho final e como é que as pessoas encontram a Natália para continuar esse papo? A Natália é sempre disponível, sempre muito querida. Como é que as pessoas te acham? Muito bem. Gente, me acham através do LinkedIn, é o meu nome mesmo, Natália Kubasky. Me acham através também de outras redes sociais, Instagram principalmente. Fiquem super à vontade para me acionar. Adoro essas trocas, assim. E um ponto, gente, que eu deixo assim de recado final é que a gente se incomode, né? Que a gente realmente olhe para todos esses números, todas essas informações, todos esses dados, né? De que realmente as pessoas estão precisando de ajuda e que a gente se incomode com isso, que a gente se inconforme e que a gente, de fato, seja um agente de mudança e contribuição para a saúde emocional dentro e fora das organizações. Ó, que papo gostoso, que papo necessário. Nath, obrigado pela generosidade, por compartilhar suas experiências, suas vivências aqui com a gente. E você que está aí nos assistindo, né, que tal começar a colocar intencionalidade, né, nesse tema na sua organização? Começar a olhar para a sustentabilidade emocional das suas pessoas. Talvez, como a Nath trouxe, uma escuta ativa já é o primeiro passo, né? Abrir espaço para essas conversas
e estar presente de fato para ouvir, para contribuir, para acolher as pessoas que precisam tanto da gente. Muito bom. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, divulga para sua rede. A gente se vê em breve. Até a próxima. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.